Ó, igual, não é isso? Ou diferente do mundo? Igual ou diferente? Pergunta, irmãos. É uma pergunta, não é? É igual? Se for igual, está perdendo tempo. Se é igual, está perdendo tempo. Nem lá e nem cá. Não é isso? E nós não podemos, Deus não aceita em cima de muro. Deus não aceita. Ou você é ou não. Ou você é quente ou é frio. Ele não aceita morno. Mornidão, Deus não aceita. Veja, próprio Jesus falou, morno da minha boca, vomito. Meio termo, mornidão fala de meio termo, em cima de muro. Estou lá nem cá. Somos iguais ou diferentes? Somos iguais ou diferentes? Não ouvi. Somos iguais ou? Ah, nós somos diferentes, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, por esta oportunidade de estar aqui juntamente com a igreja, aqui em Cidade Alta, de estar celebrando com os irmãos, a direção, a liderança, né, na pessoa da nossa irmã Jussiara e do nosso irmão Gilson, que estão aí empenhados conosco, ladeado, ombro a ombro, não é isso? Para poder ajudar aos nossos adolescentes aqui da igreja, os pré-adolescentes. E a Bíblia está repleta disso, e ela fala disso. Então, querido, que nós estamos dando essa palavra, é uma palavra de abertura. Sei que os irmãos estão cansados, sexta-feira, é cansativo, os irmãos que têm trabalhado, trabalho, cansativo, mas deixa eu só refrescar a memória dos irmãos, refrescar a memória dos nossos adolescentes. Os nossos adolescentes, eles precisam ser incentivados por nós, mas se ele olha para mim e não vê, irmãos, e não vê em mim nenhum referencial, infelizmente, eles vão assimilar. Então, eles precisam ver em nós referenciais de crente, de filhos de Deus, servos de Deus. Eles precisam ver, por exemplo, os pais que têm os seus filhos pré-adolescentes, precisam ver os pais de joelho, dobrando ao lado do seu esposo, na mesa com eles, orando pelo jantar, eles precisam ver essa. Já pensou se eles não veem isso? Por que muitas das vezes os nossos pré-adolescentes e adolescentes não oram na igreja? Porque eles olham e se espelham nos pais. Os pais não oram em casa, muito mal oram na igreja. Quando ora, lembra de orar, já está dormindo. Ah, Deus, obrigado pelo dia, dormiu. Então essas são as tônicas. Eles olham em nós. Nós somos os espelhos. Como aqui a igreja, por exemplo. A igreja tem aqui um quadro de obreiro. E a igreja, ela se espelha nos obreiros. Por exemplo, se há obreiros, irmãos, relaxados, obreiros faltosos, obreiros que não fazem caso da obra de Deus, a igreja olha, observa. A igreja observa. Então, querido, a palavra de Deus é bem clara. Colocou a mão no arado, não tem que olhar para trás, vai em frente. Então, nós precisamos dar essa palavra para esses adolescentes. Que Deus abençoe nesse primeiro aniversário. Por isso eu disse que para mim é um prazer, uma honra, uma alegria muito grande de estar cerimoniando o primeiro aniversário dos adolescentes aqui da nossa igreja. Pois isso é um fato, é um momento ímpar. Por quê? Porque é o primeiro. Quantos anos tem a igreja? Quantos anos tem a congregação? 30 e tantos anos, não é isso? Primeiro aniversário de adolescentes. Então, nós louvamos a Deus, irmãos. Louvamos a Deus e vamos estar orando, buscando a Deus, buscando a face do Senhor, porque tudo, querido, é a oração. A oração é que fortalece, a oração é que faz com que o céu se abre
se abra para poder dar passagem para as nossas vitórias, para as nossas conquistas. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero desde já parabenizar minha irmã. Está bonita, as meninas, os meninos estão bonitos. Olha, vocês estão bonitão com essa roupa aí de gala. As meninas aí, tá linda, linda mesmo. Não é falsa modéstia, não, estão lindas. Estão lindos, os meninos estão muito bonitos também. Deus os abençoe, uma escolha muito bonita do uniforme deles. Deus abençoe, minha irmã. E nós vamos estar orando. E com esta palavra eu quero já, de antemão, agradecer a Deus e parabenizar mais uma vez aos nossos adolescentes e à igreja, pois a igreja está empenhada. A igreja, irmãos, a igreja, ela é composta de crianças, bebê, crianças, pré-adolescente, adolescente, jovem, moços e moças, senhoras e senhores. Então a igreja ela é composta de pessoas, mas pessoas de fibras. E os adolescentes aí estão aí de parabéns porque são valorosos. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar agora. E após esta oração, nós já declaramos, irmãos, aberto. Após a oração, declaramos aberto esses 3 dias de festividades aqui na nossa congregação. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, adentramos mais uma vez em tua presença. E neste momento oportuno, Deus, queremos já mais uma vez te agradecer. Te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor irá fazer. Deus, não viemos apenas aqui, Senhor, para uma festividade. Não viemos apenas aqui para uma festividade. Não, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, porque primeiro nós temos necessidade. Necessidade, os adolescentes têm necessidade. Sim, nós temos necessidade. E a necessidade maior nossa é da tua presença. Porque sem a tua presença, Senhor, nada se pode fazer. É a tua presença, Senhor, neste ambiente que vai fazer a diferença. É a tua presença que traz a unção, Ramando Suriala Xerga. É a tua presença, meu Deus, que levanta, que ergue o necessitado, Senhor. É a tua presença que traz, Senhor, pecadores. É a tua presença que atrai. A tua presença atrai pecadores e eles se rendem aos teus pés. Uramandureka, Laxerga. É a tua presença que faz, Senhor, eu me alegrar meu coração e cantar hinos de louvores a ti. É a tua presença, meu Deus, é a tua presença que me faz, Senhor, entender que nós, Senhor, temos, Senhor, a grande necessidade da tua presença no nosso meio. Deus, então, Senhor, ser propício, toma conta desse ambiente. Esse ambiente é teu, toma conta, meu Senhor, e começa a trabalhar, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor, no meio das crianças, dos adolescentes, das senhoras, dos jovens, enfim, da tua igreja. Começa a trabalhar, Senhor, no meio dos músicos, Senhor, da tua casa. Trabalha de uma maneira poderosa. Senhor, vai repreendendo toda a frieza espiritual. Vai repreendendo tudo que não, Senhor, ó Deus, te louva. Tudo que não te louva, Senhor, retira, Senhor, do nosso meio. Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento de gratidão a Ti, te agradecendo por mais um ano, Senhor. Mais um ano, Senhor, que Tu tem dado-nos, Senhor, para estarmos aqui. Te louvamos pelo esse primeiro aniversário, Senhor, dos adolescentes. Deus, eu sei que, Senhor, Tu tens, Senhor, um melhor para conosco. Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha, Deus, tratar conosco de uma maneira poderosa, através dos hinos, através, Senhor, da Tua palavra, pois a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra que, Senhor, que transforma, que liberta, que cura. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Deus, que vidas possam ser alcançadas pelo poder, Senhor, pelo poder maravilhoso da Tua palavra.
nesta noite, Deus, nós dedicamos essas noites, juntamente com os adolescentes, a Ti, para a glória do Teu nome, e que tudo, Senhor, seja para Ti, o louvor, a adoração. Senhor, recebe no trono da Tua glória nesta noite, Deus, e faz milagre no nosso meio. Assim te oramos e assim te agradecemos, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre, amém. Podeis tomar assento, queridos. Deus os abençoe, Deus os abençoe. Nossa irmã. Amém, irmãos. Olhando para eles ali, como o pastor falou, eles estão lindos e eles são lindos. E eu agradeço mais uma vez a Deus pela vida de cada um. E eu peço permissão aos pais aqui nessa noite de pedir uma coisa. Que divida os filhos de vocês comigo. Porque quando eu olho para ali, eu não vejo como meu filho Mateus e a Carol. Todos eles ali são meus filhos. E eles sabem disso. Terça-feira eu estava aqui com a pressão alta, eu falando. E no meio de adolescentes, os irmãos sabem que é difícil trabalhar, mas é muito gratificante. Porque nós temos que ensinar eles. Se nós pegarmos para dirigir um conjunto de jovens, por mais que tenha divergência, mas eles são adultos. Mas adolescente e criança nós temos que formar opiniões. Então é muito trabalhoso, mas é gratificante. Às vezes tem uns mais louquinhos que os outros, né, Davi? Ele está rindo. Uns são mais louquinhos que os outros, mas todos eles moram no nosso coração. Moram no meu coração. Eu sou muito suspeita em falar. E eu quero agradecer a Deus. Cada vez que eu olho para eles, eu me lembro que no ano passado eu estava lá deitada naquela cama de hospital. E eu me despedi deles para descansar, que faltava um mês para ir para o hospital. E no dia que eu me despedi deles, uma terça-feira, na quarta-feira eu fui parar no hospital, eu fiquei internada lá um mês. E não foi possível a nossa festividade. São 2 anos de conjunto, deu início em 2010, e o primeiro ano de confraternização. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Saíram alguns devido a morar longe, entraram outros, mas o Senhor alcança cada um deles. Outro dia nós estávamos aqui orando no ensaio, eu pedi que eles fizessem uma roda e começamos a orar por aqueles que saíram, por morar longe. E eu fui falando o nome de todos eles que não estavam aqui. Eles nem entenderam. E no outro dia, um deles me disse: tia, ontem quase que eu morri. Eu falei: por quê? Porque eu bati de moto e eu voei da moto na frente do carro. Mas o Senhor me livrou. E eu falei para ele: sabe por que o Senhor te livrou? Porque nós, pela misericórdia de Deus, estávamos lá na casa do Senhor orando por você. Mas vai, fica aí, dá um tempo. Quer dar um tempo? Dá um tempo até Jesus te puxar. E sabe que lá é o lugar errado. Mas nós estamos esperando a cada um deles. E o lugar de cada um está aí reservado. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E como tínhamos anunciado, vamos ouvir a irmã Célia com uma palavra de saudação. E logo após, o conjunto das irmãs estará louvando ao Senhor. O saúde da amada igreja, que a gloriosa parte do Senhor, né? Realmente é maravilhoso, né, irmãos? Ver esses adolescentes na casa do Senhor, louvando e glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos realmente adotar esses jovens. Louvado seja Deus, orando e jejuando por eles, porque é muito difícil, né? Ver um adolescente na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de deixar aqui para a meditação da igreja, quem se encontra em Salmo 118, 23. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa aos olhos do Senhor, né? É maravilhoso, irmão, olharmos para esse banco e vermos esse jovem, essa jovem sentada com esse uniforme lindo, maravilhoso, para louvar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Que nós possamos, louvado seja o nome de Deus, fazer como diz, né, a palavra do Senhor, orar, clamar e jejuar, para que eles possam continuar de pé na presença do Senhor, porque é maravilhoso vê-los nessa assim. Eu agradeço a Deus por essa festividade, por esses adolescentes, e que eles possam continuar na presença do Senhor até a volta de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo o conjunto Unidos pela Fé, louvando a Deus nessa noite. Logo após as apresentações dos visitantes,
Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora: a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os seus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O seu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. De novo. Agora a segunda casa. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Não estou ouvindo a apresentação dos visitantes. Eu já posso ver ali que o pai do Davi está ali, que ele me prometeu que o pai dele estaria aqui hoje. Ele falou para mim, com certeza ele vem. Meu pai com certeza vai estar aqui.
A Janaína, mãe do Emerson, vários outros pais estão aqui para prestigiar os seus filhos. E eles estão felizes. E o Senhor muito mais ainda. Porque vocês entraram por essas portas. E que vocês venham ter um encontro com o Senhor nessa noite. Logo após Geração de Adoradores. Boa noite. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, a partir do momento que eu for anunciando o nome, vão se colocando de pé nossos visitantes, tá bom? Por favor. Está aqui o conjunto Guerreiro de Cristo, que é da congregação de Ramos. O líder é a Zuleide e o obreiro Argemiro. A dona Glória, a Rosângela, tia do David e Daniel. A Ana Paula, da Assembleia de Deus da Penha, tia do David e Daniel também. O Yuri, sobrinho da irmã Rose, está lá atrás. A pregadora, a nossa pregadora da noite, a Rose lá da sede. O pastor Carlos e sua esposa, Ana Carolina. Presbítero Anderson. O Rogério, tio do David e Daniel da Assembleia de Deus da Penha também. E a Patrícia e o Alexandre. E como é que nós adamos os irmãos? Irmãos, sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama você. Amém? Acabei esquecendo do pai do David e Daniel. O pai do David e Daniel também está ali também, o Alexandre. Amém. Alexandre, o pastor pediu para você ficar de pé para que a igreja te conheça. Amém. Logo o pai do Davi, que ele fez tanta propaganda. Como é que nós vamos dizer, Geração de Adoradores? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo Geração de Adoradores, louvando a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sei que sou comum, mas não quero ser, Senhor, uma vitrine só de coisas naturais. Faz da minha vida uma amostra grátis de milagres sobrenaturais. Não vou, Senhor, me limitar só no que já ouvi falar de Ti. Faz um novo milagre em mim. Eu quero um milagre inédito, o impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito, pra que sua glória possam ver. Não irei guardar segredos, vou contar ao mundo o que Tu faz. Milagres nunca revelados, coisas sobrenaturais. Sei que sou comum, mas não quero ser, Senhor, uma vitrine só de coisas naturais. Faz da minha vida uma amostra grátis de milagres sobrenaturais. Não vou, Senhor, me limitar só no que já ouvi falar de Ti. Faz um novo milagre em mim. Eu quero um milagre inédito, o impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito, pra que sua glória possam ver. Não irei guardar segredos, vou contar ao mundo o que Tu faz. Milagres nunca revelados, coisas sobrenaturais. Quero ser o alvo do Teu milagre, quero ser o alvo do Teu milagre. Nem olhos viram, ouvidos não ouviram O que está preparado para mim. Quero ser o alvo do Teu milagre, quero ser o alvo
pra que sua glória possa ver. O que tu faz, milagres nunca revelados, coisas sobrenaturais. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou, lágrimas de um fiel, moveu terra e céus. Entrou na história da humanidade, foi o capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos sem fogo consomem o mal. E em sua coxa está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel. Em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, nele não há defeito, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é.
transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Agradecemos a rica oportunidade, em nome de Jesus. A equipe de louvor da sede. Logo após, nós estaremos orando pelas ofertas. E a UADEC estará louvando ao nome do Senhor. Toda a UADEC junta estaremos louvando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, amém? Quero dizer que vocês estão lindos, tá? Estão de parabéns, cantaram muito bem. E tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém?
Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, porque é motivo de muita honra, muita glória e muito louvor. Nós estamos na presença do Deus poderoso e queremos exaltar o nome dele. Quantos nessa hora já perderam suas vidas ou estão nos hospitais, mas nós estamos aqui na casa do Senhor, podendo adorar ao nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Som. Quem souber nessa noite nos ajude, amém? Deus, Meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu, declara nele essa noite para o Ah. Senhor que ele é o teu Deus, que você pertence a ele. farol, Um farol, preciso, como eu preciso. Preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. declara para ele essa noite que você precisa dele, que você depende do teu Deus. Oh, aleluia! Deus, Meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que brilha no meio da escuridão. Preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Declara nessa noite que você precisa dele, que você é dependente do teu Deus, que sem ele nada você pode fazer. Oh, aleluia! Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Isso é todo dia, a todo instante, a toda hora. Juntamente toda o ADEC louvando ao Senhor, e logo após estaremos orando para tirar dízimos e ofertas. Deus, quero minha herança.
Não importa quanto tempo é preciso esperar. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, Ele impedirá. Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Deus, quero minha herança. Som. Não importa quanto tempo é preciso esperar. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se enfindando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Eu tomei posse, e você? Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Começou em mim, a boa obra é fiel para terminar. Eu sei quem começou em mim, a boa obra é fiel para terminar. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. É meu, ninguém irá roubar. Meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel, um dia terminar, um dia terminar. Vivian, o Senhor não desiste de você, tá? E nós também não desistimos de você.
Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa Senhor, o não que desiste você de vocês. fez. Não Nós importa estamos o aqui que nessa você noite por vocês, para dizer que nós, conhece o Senhor em primeiro lugar, e nós não desistimos de vocês. Vocês Quantas estão vezes aí você nas caiu, fotos, estão em nossos corações. tentando acertar, E hoje é dia de vocês fazerem a decisão de vocês. Qual é o melhor caminho? E qual o diferente do mundo? Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Vamos orar para o pregador essa noite. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Que Deus já está na casa. Ele está falando. E que Deus vai falar muito mais agora na sua palavra. Que você que entrou por hoje por essa porta, indeciso por alguma coisa, escuta a palavra do Senhor. Se conserte com Ele. Porque Ele vai abençoar a sua vida. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toma tua serva nas tuas mãos, Senhor. Senhor, ela trouxe algo, Senhor, para falar à tua igreja. Senhor, que possa entrar em cada coração, Senhor, que a alma possa se render aos seus pés nessa noite.
Senhor, festa tão linda será, Senhor, quando uma alma se arrepende, Senhor. Oh, se arrepende dos seus pecados, faz aliança contigo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Eu tô achando lindo porque as crianças estão tudo mandando beijo para mim e me dando tchau. E lá no banheiro uma falou, não é a tia Joaninha? Falei, mas hoje eu estou de tia Rose ou de irmã Rose, como assim vocês preferirem. Eu quero dizer para vocês que Deus já falou comigo hoje. Deus falou lindamente comigo nessa noite. E quando vocês louvavam e falavam que aquilo que é meu, ninguém irá roubar mesmo, porque quando o Senhor nos faz promessa, Ele é fiel para cumprir as promessas em nossas vidas. O Senhor me trouxe para o Rio de Janeiro tem 6 meses. E há 2 meses eu entendi porque Deus me trouxe para o Rio de Janeiro. Há 2 meses atrás Deus colocou um produtor de CD na minha vida. E Deus me fez uma promessa que eu gravaria um CD quando eu ainda era adolescente. Eu cantava no conjunto Jeruel lá em São José dos Campos. Porém, há 1 mês atrás foi diagnosticado um tumor nas minhas gargantas. E pela medicina eu não posso mais falar. Pela medicina eu não posso muito menos louvar. Mas aí eu quero falar uma coisa para você. Quem me prometeu foi Deus. Quem me trouxe para o Rio de Janeiro foi Deus. E na hora certa, Ele se levanta do trono e derrama a cura sobre a minha vida. O que eu não posso é me calar. O que eu não posso é deixar de falar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e batiza com o Espírito Santo. Aleluias. Abra sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 17, vamos ler o 1º e o 2, o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Amém? Eu sei que já orou, mas vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos. Deus da minha vida, muito bom, Senhor, estar na Tua presença mais uma vez. Nesta casa, Senhor, onde o Senhor tem sido adorado de uma maneira linda. Pai, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que eu sou totalmente dependente da presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós vamos ministrar, mas o trabalhar é do Senhor nessa noite. E toda a honra, Pai, é para Ti. Continue no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Lendo este versículo, eu comecei a pensar exatamente sobre o Deus que nos faz promessa e o Deus que nos cumpre as promessas. Eu fiquei em casa pensando, falei, poxa, colocaram um lindo tema para os adolescentes. Hoje fala sobre escolhas. Mas por outro lado, eu fiquei pensando que nem sempre nós podemos escolher. Parece que sempre nós vamos escolher, não é isso? Mas eu vou falar para vocês sobre um menino, sobre a história de um menino que gerou de uma história
que não teve escolha. Sabe por quê? Deus faz uma promessa linda na vida de Abraão. Fala para ele que vai abençoá-lo grandiosamente. Fala para ele que ele seria pai de nações, pai de uma grande nação. Deus faz essa promessa para um homem que não tinha nenhum herdeiro. Deus faz a promessa para um homem que aos 90 anos não tinha ninguém para herdar tudo que Deus ia dar para ele. Porém, Sara, esposa dele, ouve quando Deus faz essa promessa para ele. E Sara, dentro do seu conhecimento, lá na cabeça dela, ela teve uma ideia. Ela falou, já que Deus prometeu que vai dar um filho para nós, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma escrava na minha casa. Eu tenho uma empregada na minha casa. Eu não posso ter um filho com o meu marido. A minha idade já está avançada. Mas essa escrava que está na minha casa, ela pode dar um filho para o meu marido. E a escrava tentou fugir de Agar. Tentou fugir de Sara. Por um período ela fugiu, ela foi para o deserto e ela tentou fugir dessa ideia que Sara teve. Porém, Agar não teve escolha. Ela teve que obedecer a Sara. E ela teve um filho com Abraão. E Abraão colocou o nome no menino de Ismael. É mais ou menos aquela história de filho adolescente, quando vira para o pai, olha, eu não vou chicotear vocês não, tá? Respira, fica aliviado, fica tranquilo, tá bom? Tá tudo bem. Lembre-se que eu sou tia de criança, ok? Então eu não vim aqui para dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Sabe por quê? Porque quem vai converter e dizer no seu coração o caminho que você vai escolher é o Espírito Santo do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ismael nasceu dentro daquela família, filho de Abraão. E Deus abençoava grandemente Abraão. Mas ele era filho de Abraão com uma escrava. Ele era filho de Abraão com uma empregada. Mas ele foi criado dentro da casa com todas as regalias de um filho de Abraão. Ele foi criado dentro daquela casa, comendo bem, dormindo bem, vivendo bem. O pai dele era Abraão. E ele cresceu dentro daquela casa. O menino Ismael cresceu vivendo e comendo do bom e do melhor, até Deus cumprir a promessa na vida de Sara. Deus olha para Sara e cumpre a promessa na vida dela. E agora sim, Deus dá para Sara e Abraão o filho da promessa chamado Isaque. Porém, estavam agora dentro da casa Isaque e Ismael. A Bíblia não diz, mas eu imagino que o que estava entristecendo o coração de Sara era algo mais ou menos assim. Ismael era o maior, ele era o mais velho, ele era o primogênito. E Isaque era o filho legítimo, ele era o filho verdadeiro. Eu imagino os dois mais ou menos assim, olha, a herança é minha. Porque eu sou filho de Abraão com Sara,
Eu sou o filho verdadeiro. Aí vira Ismael, não, a herança é minha, porque eu nasci primeiro, eu sou o primogênito, então a herança é minha. E já que existe essa história, que irmão com irmão não briga, não tem problema dentro de casa, então imagina aqueles dois crescendo no mesmo ambiente, dentro de casa, disputando uma herança, disputando uma promessa, disputando algo que seria deixado ainda para eles. A palavra de Deus diz que Sara não gostou de ver Isaac sendo humilhado, maltratado por Ismael. A palavra de Deus diz que Sara chega para Abraão e fala para ele que não quer mais Agar e o filho dela, Ismael, dentro daquela casa. Aí eu te pergunto, o menino pediu para nascer? Não. Agar teve escolha quando foi gerar Ismael? Não. E agora, aonde estão as misericórdias do Senhor que nos alcança todos os dias, em todo o tempo? E o que vai acontecer com o menino? A palavra de Deus, nós sabemos que Abraão amava Sara. E tudo que Sara pedia para ele, assim ele fazia. A história nos diz que agora Ismael tinha mais ou menos entre os seus 13 e 14 anos. Eu aprendo que 13, 14 anos é um adolescente. Eu entendo que 13, 14 anos, quem aqui tem 13 anos? 14. É um adolescente, não é isso? Abraão pega um menino adolescente. A Bíblia diz que ele se levanta de madrugada, pega um pedaço de pão, pega um pouco de água, ele dá aquele pedaço de pão com um pouco de água para Agar e manda Agar e Ismael ir embora da casa deles. A palavra de Deus nos diz que Agar, de madrugada, pega o seu menino nos seus braços, pega o seu pedaço de pão com o seu odre de água e sai caminhando pelo deserto. E o deserto não tinha ninguém, não tem ninguém. Deserto é um lugar ruim, difícil de se caminhar. Deserto é um lugar onde parece que o céu é de bronze, que Deus não está nos ouvindo, onde parece que a nossa oração não sobe. Deserto parece que a hora do silêncio de Deus, nós caminhamos, nós caminhamos, nós caminhamos, só parece que nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque deserto realmente não é lugar para ficar parado. Deserto é lugar para marchar, para caminhar, porque quem vai adiante é o Senhor dos exércitos. Caminhava pelo deserto uma mulher. Caminhava pelo deserto uma mulher com o seu menino de 13 anos. Eu sou mãe de um menino de 13 anos. Eu me imagino, muita pretensão minha dizer que eu me imagino com Agar, porque o que ela passou deve ter sido muito doloroso. Mas eu imagino
Se vem alguma coisa ruim sobre a vida do meu filho hoje, como eu vou sofrer? 13 anos. Se eu tiver que encarar algo doloroso por uma escolha dele, como eu vou sofrer? Sabe por quê? Porque quando Deus me deu ele, eu tinha 19 anos de idade. Aos 3 meses de nascido, Deus queria fazer uma obra na vida do meu marido. Deus cobrou que o meu esposo descesse as águas. Filho de crente, filho de pastor, filho de presbítero, mas aos 22 anos de idade, meu esposo não queria se batizar. Só que a gente sempre acha que Deus não vai usar esses meios para mexer com alguém. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus fez uma promessa na tua vida, eu não sei de que maneira, mas Ele vai te colocar no centro da vontade dEle, para que essa promessa se cumpra na tua vida. Com 3 meses de idade, o meu bebê nos meus braços passou mal. Dali nós fomos para o hospital. Lá no hospital ele foi para a UTI. E da UTI a médica deu para ele 48 horas de vida. Meu sogro já morava no Rio de Janeiro. Ele colocou o Rio de Janeiro todo em oração pela vida do meu filho. Quando eu entrei e deixei o meu filho naquela UTI, sabe qual é a diferença de quando você cresce na presença do Senhor? Dentro de uma igreja evangélica como eu cresci, você aprende valores com os seus pais, com a sua igreja, que seja a Assembleia de Deus, que para mim é a igreja que eu amo e eu pretendo morrer na Assembleia de Deus. Você aprende valores. Sabe o que eu fiz? Com 19 anos, eu me ajoelhei na porta daquela UTI. Meu filho chorando lá dentro, eu me ajoelhei e eu disse: Deus, eu tenho que ir para casa, mas a minha herança está aí dentro. Cuida dele para mim. Coloque os seus anjos para guardar. E assim fez o meu Deus. Era um sábado. O meu esposo, quando chegou em casa, eu não disse nada para ele. Ele saiu do serviço, ele falou para mim assim: eu preciso ir lá na igreja. Falei: eu já fui na igreja, já pedi oração. Ele falou: não, eu preciso ir na igreja falar com o pastor. Falei: por quê? Ele falou assim: porque domingo tem batismo e eu vou descer as águas para me batizar. Ei, no domingo de manhã eu estava na casa da minha mãe dirigente do ciclo de oração. Ela estava reunida com as irmãs do ciclo de oração. Isso é bênção demais. O ciclo de oração, orar dentro da casa da gente. Ela estava reunida com o ciclo de oração. O telefone tocou e aquela mulher falou: você é a mãe de Wendel Ferreira da Silva? Eu falei: sim. Ela falou: aqui é do hospital. É uma ligação difícil de se atender. E ela disse: mãe, traga a roupa para o seu filho. Seu filho está de alta e vai para o quarto, porque aconteceu um milagre nessa UTI. Ninguém sabe como, mas o pulmão dele foi totalmente limpo. Sabe o que é isso? O batismo era 2 horas da tarde. Deus agiu antes mesmo que a posição fosse tomada. Sabe por quê? Houve uma decisão, houve uma escolha, houve uma mudança de atitude. Hoje ele tem 13 anos. É a minha herança. É a minha bênção. Caminha para a casa do Senhor comigo e eu não abro mão dele. Agora você imagina Agar com Ismael lá naquele deserto. A Bíblia diz que a água acabou. E o pão também acabou.
Um menino de 13 anos, forte, bonito, igual a vocês. Um menino de 13 anos. A Bíblia diz que Agar pega o menino e coloca o menino debaixo de uma árvore. Sabe por quê? Porque ele já agonizava de fome e de sede. O menino ia morrer no deserto, de fome e de sede. Ela se afasta. A palavra de Deus diz que ela se afastou e disse: que eu não veja um menino morrer. Ela vira o rosto para não ver a sua herança morrer, a tua promessa morrer. E o menino debaixo da árvore, ele chorava. O menino debaixo da árvore, eu vou bem além. Se ele estava com sede no deserto, se ele estava com fome, ele estava agonizando sim. Ele estava quase morrendo. E a Bíblia diz: e ouviu Deus a voz do menino. Quem foi que disse que adolescente não tem vida com Deus? Quem foi que disse que se você não falar, não clamar, Deus não vai te ouvir? Eu estou pregando Bíblia para vocês. Ismael no deserto, ele chorou e Deus ouviu a voz dele. A mãe chorava de um lado, Ismael do outro, mas lá do céu, Deus ouviu o choro do menino e o meu Deus, ele é bom em interpretar lágrimas. Ele entende você do jeito que você é. Ele entende. Quando você está no meio de uma situação e você não sabe o que escolher, sabe aquilo que bate no teu peito? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo diz: eu te escolhi, eu vou cuidar de você. Ainda que o lugar seja ruim, ainda que seja deserto, ainda que não tenha ninguém, Deus ouve a tua voz, Deus ouve a tua voz, Deus ouve a tua voz. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Ele se importa. Ele se importa com o que você sente. Ele se importa com as suas escolhas. Ele se importa com o que você está pedindo. Deus se importa com você. Se eu tiver que parar de falar que Deus ouve a oração de uma criança e de um adolescente, eu prefiro parar de pregar a palavra de Deus, porque Ele ouve. Eu vou um pouco mais além. Ele ouve e Ele atende. Ele ouve e Ele atende. Existem coisas que ninguém vai entender se você conversar. Nós, infelizmente, às vezes esquecemos que já passamos por essa idade. Nós temos um problema sério de apontar o dedo e dizer: isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. E a mente dele só vai ficando uma mente negativa. Não, 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 não. Mas se você disser: isso não pode, mas isso pode. Você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Nós, infelizmente, cobramos deles. Quando eles fazem algo de errado, nós falamos: você não tem vergonha? Já é um homenzinho e faz isso? Já é uma mocinha e está fazendo isso? Não é? Mas quando você quer comprar ou escolher alguma coisa você mesmo, aí você ouve: não, você ainda é uma criança. Você não pode fazer isso.
Não é assim? Nós não conseguimos entender que tudo isso que está dentro deles é um fervor diferente. É um movimento diferente. Gente, está tudo mudando na cabeça deles. Está tudo mudando no corpo deles. A mente deles está mudando. Tudo está sendo transformado. Cabe a mim e a você aceitar, recolher, amar, abraçar, dar carinho. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que até os pardais encontraram ninho. A igreja do Senhor, ela tem por responsabilidade amá-los, cuidar deles, estar com eles. Eu sei que biblicamente quem tem que educar e falar sobre Deus são os pais. Eu sei. Mas a igreja precisa acolher, amar e entender. Porque quando Deus ouviu a voz do menino lá no deserto, ele bradou lá do céu e perguntou para Agar assim: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Aí Deus fala para ela assim: Agar, ergue-te. Agar, levanta-te. Agar, pega o moço pela mão, porque dele eu também farei uma grande nação. A promessa que Deus fez para Abraão, independente do caminho que foi traçado, independente de como Ismael veio, a promessa de Deus se estendeu para o menino também. E a promessa do Senhor foi gerada na vida de Ismael. E Deus fez do menino uma grande nação. Ei! Ela abriu os olhos. E lá no meio do nada, no meio da tristeza, no meio da morte, no meio da angústia, Deus fez surgir um poço de águas. Você não entendeu? Deserto é um lugar que não tem água. E o menino morria de sede e de fome. E Deus fala para Agar: ei, abre os olhos. Ela abriu os olhos. E Deus fez surgir no meio do deserto uma fonte de águas. Ela pegou daquela água e ela deu daquela água para o menino. O menino bebeu daquela água, gente. E olha o que aconteceu com ele. E era Deus com o menino. E o menino cresceu e habitou no deserto e tornou-se um grande flecheiro. Você entendeu? Que deserto não é lugar para você morrer. Deserto é lugar para você crescer. Crescer na presença de Deus. Crescer espiritualmente. Crescer com Deus. Ele não morreu no deserto. Ele cresceu no deserto. Deus fez dele uma grande nação. Ele se tornou um grande flecheiro. E sabe a escrava? A mãe dele. A Bíblia diz que ela se tornou a mulher do deserto. Sabe o que é isso? Ninguém tinha água naquela época. E ela tinha um poço de águas. Ela se tornou rica. Ela se tornou rica no deserto. O que ninguém tinha, hoje aquela mulher tinha para dar, para distribuir, porque lá atrás ela obedeceu, lá atrás ela não teve escolha, mas ela se apegou à promessa, ela se apegou em Deus. E aquele menino, Deus andava com ele, Deus era com ele.
Deus caminhou com ele pelo deserto. Que presença e companhia maravilhosa. É Deus andando com a gente o tempo todo. Que companhia maravilhosa é o nosso Deus. Não existe amigo mais especial que o nosso Deus. O que eu olho para a vida de Ismael, e o nome de Ismael significa o Deus que ouve, o Deus que escuta. O que eu acho lindo é que o pão acabou, a água acabou, mas Deus, ele fez surgir no deserto uma fonte. E o menino bebeu daquela fonte. Você já viu na tua vida alguma fonte de água que mata a sede, mata a fome? O menino tinha fome, o menino tinha sede, ele bebeu daquela água e ele não morreu. Aquela fonte do deserto era a própria água da fonte de Jesus Cristo. Não existe água como essa. Ele não morreu, ele matou a sede, matou a fome do menino. E ele diz: e quem tem sede, vem a mim, beba, vem a mim, beba, vem a mim, beba, e eu te darei de graça da fonte da água da vida. Deus era com o menino, e o Senhor me autoriza a dizer nessa noite que essa fonte e essa água, ela flui aqui, ela flui aqui, ela jorra aqui, ela jorra aqui. Quando seus olhos enchem d'água, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a água fluindo no teu ventre. E João diz que essa água tem que fluir no teu interior e tem que jorrar para a vida eterna. Essa água fluindo no teu interior, fluindo no teu ventre, é a presença do Espírito Santo do Senhor. É a presença do Espírito Santo do Senhor. Ah, chorabá, surianda, chorabá, cantalabás. Espírito Santo, aleluias. Deus, a promessa de Deus não falhou mais uma vez em tuas palavras. E ela não vai falhar na tua. Ei, não vai falhar na tua vida. Talvez você olhe para mim e diga assim: você veio de São Paulo, você vivia em uma outra realidade. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele não ficou em São Paulo, ele está aqui com vocês. Ele está aqui nessa noite. Todos os dias eu olho para os meus filhos, eu coloco a mão sobre a cabeça dele e eu falo: a faculdade que eu não pude fazer, você vai fazer em nome de Jesus. Ele é minha herança. E eu falo para ele: o que eu sofri, você não vai sofrer em nome de Jesus. O que eu passei de dificuldade, você não vai passar em nome de Jesus. Porque essa é a minha missão de abençoar a vida dos meus filhos. Eu tenho que abrir a minha boca para abençoar. Ei, olha para mim. Ismael tinha todos os motivos do mundo para não andar com Deus. Ei, o pai dele botou ele para fora de casa. O pai dele falou para ele ir embora. Ele tinha todas as razões do mundo para se revoltar e falar: Deus não gosta de mim. Deus não liga para mim. Ele podia se apegar nessa conversa de Satanás, que muitas vezes ele sopra no seu ouvido, falando para você: para com isso, para com esse negócio de ir para a casa do Senhor, para com esse negócio de ir para a igreja, isso não vai te dar futuro. Ei, eu te asseguro que eu cresci na presença do Senhor. E eu vivo promessas lindas de Deus na minha vida.
Caminhar com o Senhor é muito melhor. Viver e beber dessa fonte, então, nem se fala. Eu quero que ela jorre no meu ventre todos os dias, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, se um dia a presença do Espírito Santo do Senhor me abandonar. Eu não sou ninguém. Eu quero orar pelos adolescentes que aqui estão. Parece que existe um louvor preparado. Eu quero falar uma coisa para vocês. Ninguém pode entendê-los melhor do que Deus. E o deserto não é para você morrer, para você crescer com Deus nesse deserto. O Senhor Jesus, essa fonte de águas, o Senhor Jesus, a água da vida, Ele quer saciar a tua sede nessa noite. Mas para isso, você tem que beber desta água. Você tem que querer estar perto de Jesus. É uma escolha de dizer, eu quero Jesus na minha vida. É uma escolha de falar, eu prefiro Jesus. Eu prefiro estar com Jesus. Eu prefiro crescer com Jesus. Eu prefiro caminhar com Jesus. Eu prefiro. Eu cresci no berço evangélico. Quando Deus fez a promessa na minha vida, minha mãe estava descendo as águas para se batizar. Ela estava com 7 meses de gravidez e Deus fez a promessa. Mas sabe com quantos anos eu entendi que eu precisava dizer que eu precisava de Jesus? Com 13 anos. Com 13 anos eu entendi que eu precisava dizer, Senhor, eu te quero na minha vida. A partir daquele momento, nada mais do que eu planejei por mim mesmo. Deus sonhou tudo para mim. E eu vivo hoje o que Deus sonhou para mim. Deus faz tudo para mim, porque um dia eu disse, eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. O que você prefere? Crescer no deserto? Crescer e andar com Deus no deserto? Qual é a sua escolha? Beber da água, da fonte da água da vida? Beber dessa fonte e dizer, eu quero beber todos os dias essa fonte. É isso que você prefere? Ei, se você quer fazer essa escolha nessa noite, levante a sua mão onde você está. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite a Jesus como seu melhor amigo. Leve Jesus para casa, para Ele poder cuidar de você e dos seus. Enquanto eles louvam, o Espírito Santo do Senhor vai trabalhar no seu coração. Seguindo a caminhada, aleluia. Posso ver que muitos vão. Pois eu sei que é bem largo o caminho da perdição. Eu sei de cor, aleluias, onde termina. Deus, nessa noite, trabalha nos corações. Eu sei de cor. Você que quer fazer essa escolha nessa noite, de viver os cuidados de Deus, de viver debaixo da vontade do Senhor. Ei, Deus cuida da gente no deserto. Não falta água, não falta comida, não falta nada.
Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Viver com Jesus é muito melhor. E quem tem sede, vem e beba da água da fonte da vida. Quer aceitar Jesus como seu Salvador nessa noite? Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Quero orar por vocês. Quero orar por você que está se decidindo e dizendo: eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Aleluia. Vai trabalhando no nosso meio. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode chorar. Pode se alegrar. A melhor escolha é Jesus. A melhor escolha é viver os cuidados de Deus. É viver os cuidados de Deus. É viver os cuidados de Deus. Aleluia. Você ainda pode sair do teu lugar e preferir Jesus. Você pode sair do teu lugar e não retardar mais as promessas de Deus na tua vida. E não retardar mais aquilo que Deus te prometeu. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir, aleluias. Ele é fiel, aleluias. Por certo, Pai, tem almas aqui nessa noite. Pai, como é lindo a tua presença, aleluias. Te adorarei diante dos mais altos montes. Por certo, uma canção eu bendirei. Promessas, 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 herança, 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 herança. Espírito Santo, Espírito Santo. Ei, eu quero dar um abraço nele e orar por ele. Eu preciso dar um abraço nele, aleluia. Traga, depois que ele levantar, traga ele aqui. Traga ele aqui. Traga ele aqui. A água fluindo. Olha a água fluindo. A água fluindo. A água fluindo. Sabe que água é essa? Espírito Santo. É a presença. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Essa igreja pediu um mover diferente. Essa igreja pediu. Eles pediram salvação. E eles pediram batismo com o Espírito Santo. Eles pediram batismo com o Espírito Santo. A unção do Senhor que está sobre a tua vida, na autoridade do Senhor, na autoridade do Senhor, na autoridade do Senhor. Pode tocar neles, toca neles, toca e peça para o Senhor derramar. Enche Jesus, é unção, é unção, é unção, é unção, é unção, é unção, é unção. Enche, 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 batiza, batiza. Ei, ele está aqui. Jesus está aqui. A água fluindo é batismo com o Espírito Santo. A água fluindo é a presença do Senhor. É a água fluindo, é a água fluindo, é a
água fluindo. Ah, Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo. Deus, eu tenho Ismael aqui. Eu tenho Ismael aqui. Eu tenho Ismael aqui. Ei, é a água fluindo do teu ventre. Isso que você está sentindo é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Enche. Batiza Jesus. Faz um mover diferente. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Aleluias. Deus me trouxe de São Paulo. E eu falei, Deus, eu não quero mudar. Eu não posso, Senhor, mudar. Senhor, não segura a minha voz, não. Porque eu preciso profetizar que Jesus Cristo salva. Ele cura e batiza com o Espírito Santo. Ei, Ele está aqui. Ele está aqui. Espírito Santo. Espírito Santo. Em nome de Jesus, renova nessa noite. Renova nessa noite. Renova, renova. Enche os teus filhos. Enche os teus filhos. Enche os teus filhos. Onde tiver um crente batizado com o Espírito Santo. Ei, dê vazão. Dê vazão. Fale mistérios. Ele está aqui. Deus está distribuindo dons. 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 Adore, adore. Seu Espírito renovará. Aleluia. Ore um pelos outros. Abrace o seu amigo aí do seu lado. Sua alma viverá, seu espírito renovará, e do seu corpo todo, aleluia, Ele está aqui. Chorará. Ah, que nuvem é essa, que fonte gloriosa de alegria. Aleluia. Espírito Santo, dignidade. Vem batizar, ó Deus. Vem Espírito Santo, batizar. Aleluia. Para Deus. Vem Espírito Santo, o Senhor. O Senhor me autoriza a dizer que a unção da cura está descendo aqui. A unção da cura está descendo. A unção da cura. A unção da cura. A unção da cura. Olha Deus tocando. Olha Deus operando. Olha Deus operando. Olha chorando. Nós vamos orar. E do teu corpo tudo novo se aleluia. Sua alma, a água, sua alma. Isso, adore, adore, adore. Seu espírito renovará. Aleluia. E do teu corpo tudo novo.
Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! Abre as suas duas mãos para mim. Eu amo o meu Senhor. Sabe por que eu amo o meu Senhor? Porque Ele escolhe os teus. E Ele cuida e Ele guarda. Olha para mim nessa noite. Abre as tuas mãos. Essa daqui é a minha Bíblia. Eu já usei em algumas ministrações essa Bíblia. Foi a minha mãe que me deu. Foi o melhor presente que uma mãe pode dar para um filho. A palavra de Deus. Qual o seu nome? O seu nome. Wellington, olha para mim. Eu vou te dar a minha Bíblia. Porque Deus vai te usar na palavra. O Wellington, de uma maneira tão grandiosa, que nem e você pode pensar assim: já está me dando essa Bíblia, mas isso não é para agora. É. Deus vai começar a te usar já. Ele tem pressa na tua vida. Ele tem pressa no teu lar. Ele tem pressa em alcançar os teus. E o milagre na tua família vai começar através de você. Através de você. A unção do Senhor. Que quando você chora é a presença do Espírito Santo. É a água fluindo no teu ventre. A promessa do Senhor. Queira Satanás ou não, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, porque quem prometeu foi Deus. Aleluia! Deus, em nome de Jesus, Pai, na tua presença, Pai, aqui estão essas vidas se rendendo aos teus pés, dizendo que preferem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreva o nome deles no livro da vida. Pai, perdoa os seus pecados, para que eles possam crescer e caminhar contigo. Pai, em nome de Jesus, as promessas, todas as promessas, todas as promessas, todas as promessas possam se cumprir na vida deles, porque o Senhor é um Deus de grandes promessas e o Senhor é um Deus que cumpre todas as promessas. Pai, em nome de Jesus, venham aqui, eu quero orar por vocês rapidamente. Aleluias. Fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, cada um deles que ouviu a tua palavra, entendeu, Pai, a tua palavra, entendeu que essa fonte é o Senhor, entendeu que é melhor beber dessa fonte. Pai, cada um desses meninos e meninas que aqui estão, nessa noite, Pai, eu quero te pedir, venha encharcá-los com o teu sangue, venha encharcá-los com a tua unção. Pai, venha encharcá-los para guardar a vida deles, para guardar e proteger a vida deles. Todas as promessas irão se cumprir na vida deles. Em nome de Jesus,
todas as promessas, Espírito Santo, que move no ser deles o nosso amigo Espírito Santo, que faz com que eles possam te sentir e sentir a tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Venha cuidar, Pai, de cada um deles, e que eles jamais esqueçam de desejar beber dessa fonte todos os dias. Em nome de Jesus, aleluias. Adore ao Senhor nessa noite. Pode adorar, aleluias. Eu fui batizada com o Espírito Santo enquanto eu louvava ao Senhor. E um dia Deus nos separou para uma grande obra. Hoje é sexta-feira. Esse evento vai até domingo. Deus só começou a fazer coisas lindas no meio de vocês. Deus só começou a operar coisas lindas no meio de vocês. E Ele vai continuar operando maravilhas neste lugar. Aleluia. Isso, em reverência, vamos colocar de pé e orar agradecendo a Deus. É o momento de falarmos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor realizou no nosso meio. Te pedimos, ó Deus, mais uma vez, te agradecemos mais uma vez e te pedimos a tua bênção sobre nós. Pai, agora despede-nos, Senhor, levando-nos, Senhor, ao recesso dos nossos lares. Dá-nos, Senhor, um restante de noite, de um sono reparador e restaurador, e um amanhã próspero, aonde possamos, Senhor, contemplar o sol da justiça brilhando para toda a nossa família. Pai, assim nós te agradecemos e te pedimos. Continue, Senhor. Continue abençoando teus filhos, que amanhã estarão de retorno aqui, a partir das 9 horas, nessa consagração, Senhor, para a glória do teu nome. E às 18 horas estaremos, Senhor, aqui também, te louvando para a glória do teu nome. Assim te oramos, assim te agradecemos, no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, o nosso Pai, as doces, suaves consolações do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam sua vinda. E todos comigo numa só voz, digam amém. Você que disse amém, a vitória Então, muito bem, querido, não sai assim, dá um abraço na tua irmã e se confraternize com ele, com ela. Diga para ela, diga para ele, foi bom estar aqui contigo, foi bom, Deus abençoe. Amém. Aleluia, ao Senhor poderoso.